Fábio Panunzio. Obrigado, Boris. Bom, Dr. Walter, tirando alguns nomes aí que aparecem no foco desse escândalo, muitos outros são velhos conhecidos da crônica política e da crônica policial. Vou citar alguns exemplos. O Youssef, José Janene, enfim, pessoas que ocupam funções chaves nas estruturas dos partidos, onde havia outros que foram condenados, por exemplo, no caso do Mensalão, né, na CPI do Banestado. É só uma quadrilha no Brasil, quer dizer, ou essa quadrilha é tão forte, tão firme, assim, que ela desafia a justiça, porque todos eles já passaram pela frente de um juiz. O que acontece? Que eles continuam delinquindo. O exemplo maior é o do Youssef, inclusive, né? Sim, porque o Youssef participa do Banestado e veja foi dono daquela Bondus Banval, lembra do Mensalão, né? Uhum. Então, o que a gente tem que pensar é no seguinte, assim como essas empreiteiras montaram um cartel, do lado dos operadores, que é dos operadores financeiros, Youssef, que é de operador político, Carlos Roberto Costa, ou mesmo Youssef... Paulo Roberto, perdão. Então, o que acontece com relação a eles? Eles também têm um monopólio, o monopólio do crime. Então, se a gente olha pelo lado do cartel das empresas, nós também temos que olhar pelo cartel daquele que faz a intermediação. Isso não são quadrilhas, professor? Sim, quadrilhas ou bandos. O que a gente precisa esperar, e não pode antecipar agora, apesar de todos esses documentos, é que no sistema brasileiro tem um inquérito que antecede o processo. E o que acontece? Nós ainda estamos na fase de inquérito. Um inquérito onde se sabe e o outro inquérito onde se sabe muito pouco, que está no Supremo. Então, eu não tenho dúvida que muitos serão denunciados por formação de quadrilha. Professor, é o Procurador-Geral da República que vai fazer o texto, a denúncia que vai para o Supremo, né, com o braço político da operação. O senhor acha que isso vai demorar muito? É impressionante como os processos no Brasil demoram. Nós estávamos falando aqui, antes do início do programa, do Mensalão, os fatos ocorridos em 2005, né? Sim. Só em 2014 é que houve desfecho. Então, o mensalinho lá, o chamado mensalão tucano, está aí até hoje. E outros processos. O senhor imagina que esse agora é por toda a pressão que vem da sociedade, porque agora a coisa está feia para esses corruptores e corruptos, né? O senhor acha que a coisa muda, o ritmo muda? Eu acho que tem que mudar a estratégia. Os americanos sofreram muito com esses processos gigantescos. Também os italianos, com relação até à criminalidade mafiosa, processos gigantescos, com tantos fatos, tantas apurações. Então, alguém fala alguma coisa, vai apurar. Hoje existe uma estratégia melhor, até para evitar as prescrições, no sentido de que pegou um determinado fato, se viu a autoria, a materialidade, ação penal. Então, são processos pequenos, com poucos réus, do que esse gigantismo que nós assistimos, por exemplo, no Mensalão petista, que também se vê no Mensalão tucano e em tantos outros. Agora, a grande preocupação com relação à Procuradoria da República, que vai denunciar esses, aspas, poderosos órgãos de poder... Que são os políticos? Que são os políticos. O procurador pode não se contentar com o que está ali e pedir novas diligências. Isso é que é muito demorado. Daí essa estratégia norte-americana de se reduzir o tamanho, evidentemente se vai dar velocidade. Agora, pode chegar também no Supremo, viu, Boris? Pode chegar no Supremo e o Supremo não aceitar a denúncia, também pode. Sim, aí acaba ali. Sim, exatamente, porque por enquanto nós não podemos ter os indiciados, que é a fase de inquérito policial. Uma vez ofertada a acusação, a denúncia, o que acontece? Se aceita, eles se transformam de indiciados em réus. E aí nós vamos ter o devido processo, onde vai interferir pesadamente a defesa e vamos ter um conflito entre uma pretensão de punir, que é o procurador, e o direito subjetivo de liberdade, como nos processos modernos. Professor, esse modelo americano que o senhor cita, é possível legalmente hoje no Brasil? É uma questão de querer fazer ou precisa haver uma modificação na legislação? Eu acho que se pode mudar em termos de estratégia, em transformar ele processos em processos curtos. Sem mudar a lei. Sem mudar a lei, dessa forma.
A Operação Lava Jato já provocou 10 processos diferentes. Então já há essa divisão. Agora, um dos advogados do grupo disse que no Brasil nenhum paralelepípedo é colocado sem que haja um acerto político, um acerto por O fora. advogado Fernando Baiano. Sim. O senhor acha que Ele confessa o cliente dele, né? Exato. Isso foi só uma bravata ou Agora, isso é uma confissão? Isso é um absurdo, não é? Isso é Sob uma todos os confissão, aspectos, é. pelo amor de Deus. Como é que uma pessoa chega na televisão e diz Mas isso é uma coisa confissão, como diz representando um cliente que está Você acha que muito é bravata enrolado, ou confissão? Veja bem, a partir Se da o senhor fosse o ênfase- juiz do caso, o senhor tomaria isso como uma confissão do cliente dele? Veja bem, precisaria estar documentado no processo, ser juiz é uma coisa um pouco diferente. Agora eu estou analisando aqui como jurista. Quer dizer, a pessoa às vezes fala demais e não percebe as consequências. Que outra coisa pior, bem pior, é essa tese defensiva no sentido de que os empreiteiros foram vítima de extorsão ou de compulsão. Agora veja, o que acontece? Talvez de compulsão pelo roubo. O que acontece, pelo que está no inquérito até agora, veja bem, na fase processual não sabemos o que vem ainda, mas o que está no inquérito, o que a gente assiste? São empreiteiras que montaram até um clube para arrecadar, pagar propina e, desculpa a expressão, engraxar os partidos políticos. E ganharam com isso, quer dizer... Sim, e ganharam. Todo mundo ganhou com ganharam. isso. Já viu alguém ser extorquido, eles têm uma vantagem Grande financeira? prazer, né? E fica quietinho, né? Vamos ver como foram as prisões dos executivos das maiores empreiteiras do país, na reportagem do Sandro Barbosa. Debaixo de chuva, com um casaco sobre as cabeças. Foi assim que executivos das maiores empreiteiras do país entraram numa van branca que os levou embora presos da sede da Polícia Federal na capital paulista. O destino, o Paraná. Doze foram detidos só em São Paulo. Em todo o país foram cumpridos 85 mandados, 27 deles de prisão. Entre os suspeitos estão figuras importantes da área da construção civil brasileira. Além de decretar a prisão do ex-diretor da Petrobras, Renato Duque, que é ligado ao mensaleiro José Dirceu, a Justiça determinou que fossem presos 3 executivos da construtora Camargo Correia, 5 empresários da OAS, 3 diretores da Queiroz Galvão, outros 3 da UTC, 3 também da Engevix, 2 da IESA, além do vice-presidente da Mendes Júnior e outras 4 pessoas que não tiveram suas ligações com as empreiteiras especificadas. Houve também apreensões de documentos nos luxuosos prédios das construtoras. O alvo da Operação Lava Jato, que investiga o desvio de verbas em obras da Petrobras, foi desta vez os corruptores. As empresas têm contratos que somam 59 bilhões de reais com a estatal. A Justiça determinou o bloqueio de 720 milhões de reais dos bens de 36 executivos. O ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, e o doleiro Alberto Youssef disseram em delação premiada que parte do dinheiro desviado da estatal ia para partidos políticos, como o PT, o PMDB e o PP. Vários valores de agentes políticos de vários partidos que foram relativos à eleição de 2010. A Polícia Federal já tem a lista de nomes dos políticos que teriam recebido os valores desviados. Eles serão investigados numa próxima etapa da Lava Jato, mas como muitos deles têm foro privilegiado, só serão presos se o Supremo Tribunal Federal, o STF, autorizar.